ouvir a voz do Salvador. Lucas capítulo 19, nós vamos tentar seguir mais ou menos ao terceiro domingo de cada mês. A gente vai trabalhar sempre algum tema que seja aplicado à nossa vida familiar, tá? A terceira quarta-feira vai ser sobre família. A primeira quarta-feira é estudo bíblico sobre doutrina, a confissão de fé. A segunda quarta-feira é um tema mais livre sobre vida cristã. Aí a terceira quarta-feira nós vamos fazer sobre família. Então, nos domingos à noite, na terceira semana, nós também vamos dar uma ênfase em família, já que o tema desse ano é Minha Família para Ti, Senhor. Essa é a ideia, é que esse ano nós estejamos centrando a atenção um pouquinho nas nossas famílias, já que tem sido essa uma das grandes dificuldades que a gente encontra na vida, né? E por conta disso a igreja resolveu trabalhar esse tema. Eu queria convidar você então para nos terceiros domingos a gente estar refletindo sobre isso, tá? Lucas capítulo 19 tem uma história conhecida agora, até porque tem uma música aí que chegou a enjoar algumas pessoas, né, que é a música do Zaqueu. E essa história é bonita. Ela diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, nós somos como filhos famintos, que chegam para os seus pais e dizem: estou com fome, quero comer. A nossa alma precisa da tua palavra, nós nos alimentamos da tua palavra, nós precisamos desesperadamente da tua palavra, e por isso nesse instante abrimos o coração e a vida diante do Senhor para dizer: Pai, nós estamos com fome, nós precisamos da tua palavra. Se tem alguma porção específica para a minha vida, se tem alguma coisa específica para a vida do meu irmão, da minha irmã que está aqui, nós estamos dizendo: enche-nos, Pai, nós precisamos da tua palavra, dá-nos da tua graça, em nome de Jesus, amém, Pai. Ontem a gente teve um momento especial lá no Encontro dos Homens, e depois eu saí de lá pensando, durante um bom tempo, desde ontem eu tenho na verdade pensado, até a noite partilhei com a minha esposa um pouquinho, porque nós temos uma pessoa aqui com a gente que é o Bira. O Bira, até perguntei para ele ali se eu poderia falar dele, né, para ele não ficar constrangido, e aí ele disse que poderia falar. Quando eu ia saindo, ele parou assim e falou assim: pastor, mas é o senhor que vai falar, não eu não, né? Eu falei: não, sou eu. Ele falou: então pode, né? Porque se fosse para ele vir aqui na frente, ele fica tímido. Mas o Bira é dessas figuras carismáticas que tem entre nós, com um coração muito servil, tem muita disposição de servir, tem muita disposição de ajudar. E o Bira é um desses policiais civis aqui de Rondônia, de muitos anos, já quase aposentando, já passou, já está no lucro, né? E o Bira viveu todos aqueles anos
de policial civil, e ainda no serviço, eu sempre me identifiquei muito quando via o Bira, porque meu pai também era policial civil, e viveu muito aquela polícia antiga, né? E o Bira, depois de uns anos, veio aqui para a igreja, meio rústico. O Bira é meio rústico, rústico, essa palavra, né, Lúcia? Meio rústico. E a Lúcia começou a vir à igreja, e aí o Bira passou a vir também, e o Bruno também passou a vir garoto, e o tempo foi passando, e o Bira foi ficando, e o Viana já estava aqui, irmão dele, né? E o Bira foi ficando por aqui, e foi ficando, e o Bira, ele é dessas pessoas muito simples, que participa dos cultos na quarta-feira, todos os cultos de quarta-feira, basicamente o Bira participa, e na hora do estudo bíblico ele pergunta, ele fala, e aí ele participa da escola dominical também, e participa do culto à noite também, e o tempo foi passando, e participa do ministério de casais também. E o Bira, ele é muito serviçal, está sempre muito disponível para servir. Se for para pregar, para falar, para cantar, talvez fica mais difícil para ele, mas se for para buscar alguém do outro lado da cidade para trazer para o culto, se for para a época do encontro levar alguém, se for para qualquer coisa, o Bira está muito disponível. E eu fico pensando, porque eu conheci a história deles um pouquinho, especialmente no começo, e a Lúcia partilhou uma porção de coisas sobre a vida deles, e fiquei sempre pensando, meu Deus, quantas vezes essa mulher e esse homem viveram seus instantes de agonia, seus instantes de desespero, seus instantes de aperreio. E aí nós estávamos no encontro ontem lá com os irmãos da primeira igreja, e aí cada um foi falando o seu nome, de onde que era, e aí o Marcão resolveu por ele mesmo falar. Ele não só falou o nome, de onde que era, mas ele falou que um dia estava em casa e uma mulher ligou para lá, ligou mais de uma vez, querendo falar com a Ieda frequentava a igreja batista, e ela falou que era para chamar para uma programação da igreja, e ele disse que ela iria, mas aí ela falou que era um programa de casais, então não tinha como ela ir se ele não fosse, e ele ficou meio constrangido e falou, então eu vou também. E depois a Ieda chegou em casa e ele disse que iria ao encontro de casais também, e o Marcão não era muito afeito à igreja, né? Achava legal, mas não fazia muita questão de participar da igreja. E aí ele foi para o encontro de casais, e a Lúcia e o Bira então é que levaram, e ele foi para o encontro de casais, e lá ele tomou a decisão também que iria ficar por aqui. E depois que ele acabou de contar a história, o Miranda, que é um outro policial civil também aqui na frente, meu colega de Vasco, aliás, hoje eu fiquei impressionado, porque eu vi na televisão lá, naquelas reivindicações que o povo ia fazer na rua, estava assim, em primeiro lugar, educação, em segundo lugar, Vasco, em terceiro lugar, saúde. Não gostei daquela brincadeira, né? Mas o Miranda, meu colega de Vasco, e na hora que foi feita a apresentação lá, e falou assim, que foi o Bira que chamou, aí o Miranda falou assim, eu também, o Bira também que me chamou. E eu fiquei pensando, meu Deus, Deus continua dando novas oportunidades. Deus continua permitindo que as pessoas tenham um recomeço de vida. Deus continua falando aos corações das pessoas de forma miraculosa. Deus continua transformando pessoas toscas em servos. Deus continua transformando pessoas do pagode. E aí o Ambrósio estava colocando lá ontem também, que o Ambrósio foi para o encontro de casais um dia, meio assim, ainda deu uma fugidinha, porque tinha um pagode, e aí voltou, e a Céu morava pelo Ambrósio há muitos anos, e aí o Ambrósio agora canta para God, né? Para God agora, né? Não é pagode mais, ele canta para Deus, porque o Espírito Santo continua fazendo. Irmãos, nós precisamos compreender, nós precisamos parar para perceber que o Espírito Santo de Deus continua atuando nesse mundo tosco, nesse mundo seco, nesse mundo árido, nesse mundo estranho. O Espírito Santo continua fazendo, o Espírito Santo continua fazendo, porque ele vai lembrando ao nosso coração que sempre é tempo de recomeçar. As nossas famílias podem ser melhores, a família do Bira é melhor.
A família do Miranda é melhor, a família do Marcão é melhor, a família do Ambrósio é melhor. Não existem famílias perfeitas, mas às vezes nós podemos passar por momentos muito difíceis na nossa vida e o Espírito Santo pode fazer uma obra no nosso coração. Zaqueu, o texto apresenta o Zaqueu, diz que ele era um homem, ele era o maioral dos publicanos. Publicanos eram cobradores de impostos. A semana passada eu falei sobre publicanos aqui. Eles eram cobradores de impostos. Os judeus não gostavam deles. Boa parte deles eram judeus também, como era o caso de Zaqueu. Zaqueu era judeu, mas trabalhava para Roma. E se tem alguém que a gente não fica feliz em ver é quando vem cobrar imposto, né? Tu imagina alguém que chega e liga para ti e diz: olha, eu sou cobrador de imposto, estou com muita vontade de fazer uma visita, quando é que eu posso ir? E ninguém fala: ai, que coisa boa, né? Estou feliz porque você está chegando. O Zaqueu, ele não só era cobrador de impostos, como ele era o chefe dos cobradores de impostos. Ele era o líder. E não sei se tem coincidência ou não, o texto diz que ele era rico, porque ele era cobrador de impostos e era rico. É quase que uma redundância, porque ele cobrava impostos da população e mandava para Roma. Funcionava dessa maneira: você tinha alguém que tinha cobradores, aí Roma dizia assim: olha, essa região tem tantos comerciantes ou tem tantas coisas, eu quero que seja tanto de impostos, o que você cobrar mais é questão tua. E o Zaqueu botava para quebrar. Ele colocou outras pessoas que cobrassem para ele, dava o devido percentual, mas ele dava um jeitinho, e o texto diz que ele roubou muita gente, tanto que depois ele diz assim: eu vou devolver 4 vezes mais a quem roubei. O Zaqueu estava com a sua vida desajeitada, o Zaqueu estava com a sua vida torta, o Zaqueu estava com a sua vida sem sentido, e o texto diz que Jesus ia passar naquela cidade. Jesus estaria atravessando a cidade de Jericó, diz o versículo 1. Ele estava passando por ali e o Zaqueu ouviu falar que Jesus passaria, e ele diz: rapaz, eu vou conhecer esse cara. Eu preciso saber quem é ele. Quem é esse cara? Querido, talvez seja essa a primeira coisa que precisa embalar o nosso coração quando a gente começa a querer recomeçar. Se tem alguma coisa na nossa casa que a gente precisa fazer, se tem alguma coisa na nossa vida que a gente precisa recomeçar, é preciso que a gente pare primeiro para pensar qual é a nossa reação quando a gente pensa em Jesus. Jesus se tornou, desculpa aqui a minha forma de falar, eu falo com todo respeito, mas é um jeito de falar porque eu quero atualizar. Quem é esse cara? O Roberto Carlos talvez diria: esse cara sou eu. Quem é o teu cara? Quem é o cara que você para, pensa e diz assim: eu quero ir lá? Talvez seja o Bispo Macedo, talvez seja o Dom Moacir Greque, talvez seja sei lá quem. Quem é a pessoa que de repente o teu coração para, e quando o teu coração para e pensa: eu estou precisando recomeçar, tem coisa da minha vida que precisa ser refeita, e portanto eu vou pedir para quem? Quem é a pessoa que você para pensar: ele vai passar aqui, eu vou lá? Eu vou lá. O Zaqueu, quando ouviu falar que Jesus iria passar na sua cidade, ele diz: eu quero ir. E ele foi. E eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive. Eu já fui num show lá no Espírito Santo, aliás, lá no Rio Grande do Sul, e cearense no Rio Grande do Sul não tem nada a ver, porque a impressão que a gente tem é que a gente é portador de necessidades especiais, porque no show é todo mundo muito grande, cara. E eu estava lá atrás e tentando ver o grupo que estava cantando lá, e não conseguia enxergar de jeito nenhum. É um negócio impressionante. Aí eles falaram assim: olha, tem lugar aqui na frente para portadores de necessidades especiais, e tinha um policial perto assim. Eu disse: acho que eu vou para lá porque eu não estava enxergando nada. Casamento também, eu já fui para casamento. Há poucos dias eu estive num casamento aqui, o pastor Daniel estava realizando um casamento, aí pede para ficar em pé, e aí manda fazer o negócio, eu do meio para trás não enxergo mais nada. O coitado do Zaqueu tinha o mesmo problema.
O Zaqueu tinha coisa que precisava ser ajeitada na vida dele, ele sabia quem era Jesus, ele tinha ouvido falar de Jesus, o seu coração estava movido a chegar à presença de Jesus, e ele estava disposto a receber Jesus. O coração dele estava predisposto a isso. Então eu quero ir lá, tem dificuldades, o texto vai esclarecendo, vai dizer que ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Eu já aprendi muitas técnicas. Uma vez eu aprendi que na rodoviária em São Paulo tinha muita gente na época de Semana Santa, era aquela loucura, e eu aprendi com um amigo meu do seminário. Ele colocava um atrás do outro, saía na multidão: olha a água, por favor, olha a água, dá licença, olha a água, e o povo ia abrindo assim, porque tinha aqueles vendedores. Tudo é técnica de baixinho, cara. O Zaqueu estava agoniado, porque ele queria ver Jesus, mas tinha problemas. Irmãos, às vezes a gente acha que só tem resolução para a vida da gente se tiver tudo fácil. Está tudo fácil. Eu estou com um problema e eu vou falar com Jesus e tudo vai ser resolvido. Ei, tem problemas. Então, dá licença, não consegue ver. O texto diz que ele, passando à frente, subiu numa espécie de amoreira, uma árvore de galhos compridos, chamado sicômoro. Ele sobe nessa árvore e fica olhando no meio da multidão, igual comício de pobre. Lembra daqueles comícios de pobre antigamente que a gente ia, que ficava em cima de árvore, em cima de casa, em cima de alguma coisa para ver, porque antigamente tinha sempre um showzinho, né, na época do comício. Então ficava por ali para tentar ver alguma coisa. Fiz muito isso, subi muita árvore já. Eu nunca aprendi a nadar, mas aprendi a subir em árvore, porque nadar eu não precisava, mas subir em árvore eu precisava muito, né? E aí o Zaqueu resolve fazer a mesma coisa. Então ele fica lá, e o texto diz que Jesus, na hora que olhou para aquele homem, irmãos, é um baixinho, no meio de uma multidão, rico, com uma função importante da cidade. As pessoas não gostavam dele, mas ele era importante da cidade, que resolve pagar o mico de subir numa árvore para olhar para Jesus. Ele tem motivação no coração suficiente para fazer tudo o que estava fazendo, porque ele precisava de Jesus. E Jesus olha para ele, e aí eu acho legal, porque Jesus não olha para ele e fala: ô Zaqueu, eu estou aqui pensando, seria possível dormir na sua casa hoje? Não. Ele olha para o Zaqueu e diz: desce depressa, porque convém e passar a noite na tua casa. E aí o texto narra de um jeito bonito, porque o texto diz assim, que ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Querido, quando Jesus resolve falar no nosso coração, quando Jesus resolve tocar o nosso coração, quando Jesus fala no coração, no ouvido a gente fala no nome de Jesus, mas no teu coração só Jesus Cristo e o Espírito Santo, na sua palavra, é quem fala. Eu posso falar, eu posso pregar 200 vezes, mas só quando o Espírito Santo fala ao teu coração, quando o Espírito Santo testifica no coração do homem quem Jesus é, e o que Jesus pode fazer, é que o homem reage. Jesus estava falando ao coração de Zaqueu, e o texto diz que Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Olha, você precisa parar hoje para poder perceber: tem alguma coisa que está precisando recomeçar na minha vida? Tem alguma coisa que eu tenho que refazer na minha vida? Lá na minha casa tem alguma coisa que precisa ser refeita na relação com a minha esposa, com meus filhos? Eu tinha um propósito e lá atrás eu me perdi um pouco nesse propósito e estou caminhando meio sem rumo, e eu sei que esse negócio não vai dar certo, se eu continuar andando por aqui não vai dar certo. Eu tinha um chamado e eu sei o que Deus queria para mim, mas em algum momento eu me perdi. Será que Jesus já passou alguma vez na minha cidade, na minha casa, na minha vizinhança, de alguma maneira, e eu resolvi ficar em casa e não quis ir para a manifestação?
Será que Jesus de alguma maneira tem falado comigo há muito tempo? Eu sei que Jesus tem falado comigo, não é possível. De vez em quando acontece alguma coisa que eu sei que é Jesus falando comigo, fulano, ei, sai daí, cara, vem para cá, porque eu quero entrar na tua casa, eu quero entrar na tua vida, eu quero entrar no teu coração. A Bíblia diz que Zaqueu desceu e recebeu Jesus com alegria. Por quê? Não sei. Talvez porque a situação dele era muito ruim e ele precisava muito daquela oportunidade. Talvez porque ele sabia que aquele cara, desculpa de novo, cara, eu sempre falo com muito carinho, já teve gente que se entristeceu comigo aqui, você fala com muito carinho. Talvez aquele cara, ele sabia quem era, aquela era a oportunidade da sua vida, ele tinha consciência de alguma maneira quem era Jesus, e ele diz: eu não vou poder perder essa oportunidade, eu vou receber com alegria. E o termo que aparece aqui, o receber, é receber alguém que foi convidado, e nem era um convidado, ele estava recebendo como se ele tivesse convidado Jesus. Quem é Jesus para você? Se Jesus fala para você: eu quero que você recomece, eu quero te dar uma oportunidade para você fazer de novo, qual que é a tua reação para Jesus? Se o Espírito Santo de Deus estiver testificando ao teu coração hoje, você pode olhar para Jesus com alegria e dizer: Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Uma vez nós nos perdemos num lago aí, pescando, eu, o Joel e o pastor Daniel, e depois de muito tempo nós chegamos lá na margem. Era para ter saído 3 da tarde, chegamos 9 da noite na margem, porque a gente estava perdido nesse lago do Samuel, e chegamos numa casa, e aí eu perguntei para o rapaz quantos quilômetros era da BR, ele falou que era 9 quilômetros, e aí eu resolvi que tinha que vir, porque eu tinha que avisar, acho que 7 quilômetros, não sei, que eu tinha que avisar minha esposa, e o Daniel resolveu vir comigo, e nós entramos na estrada, e estávamos caminhando para chegar na BR, e chegamos numa casa, eu vi um carro e bati lá na frente, e depois de muita insistência, eu vi que tinha gente lá, eu disse o que estava acontecendo, a gente estava precisando de uma ajuda, e aí saiu uma mulher na frente com um facão, e um homem atrás com espingarda, ou com revólver, alguma coisa parecida, e eu fiquei com muito medo, e aí o rapaz veio para nos atender. Se Jesus chega no teu coração agora, você recebe com alegria? A proposta que Jesus fala: eu quero te dar uma oportunidade para você recomeçar. Você sabe que isso está sendo falho na tua vida? Você sabe que essa não é a proposta de Deus para a tua vida? Você sabe que eu quero uma coisa nova para você? Você sabe que eu quero te trazer para o caminho do Senhor? Você recebe isso com alegria ou você recebe com a espingarda na mão? Qual é o seu sentimento em relação a Jesus? A segunda coisa, ou a terceira coisa que esse texto diz, no versículo de número 7, diz assim: que todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele sabia quem era Jesus e por isso ele quis procurar Jesus. Você sabe quem é Jesus, você sabe que Jesus pode ajudar você a recomeçar, mas é preciso que você receba Jesus, que você receba a proposta de Jesus. E não pensa quem é crente aqui já há muitos anos que Jesus já está recebido, então está tudo bem, porque Jesus já foi recebido muitas vezes, e ele diz assim: eis que eu estou à porta na igreja e bato, querendo entrar para poder ver se alguém deixa entrar, porque se tem alguém que trava a porta às vezes para Jesus, é crente, porque ele pensa que Jesus já está, e ele pensa que não precisa mais. E quando a Bíblia diz assim: não endureçais o vosso coração, ele está dizendo para crente,
para quem crê. Porque às vezes nós endurecemos o nosso coração e resistimos ao Espírito Santo de Deus, porque Deus está querendo fazer uma obra, e aí nós começamos a inventar desculpas, e nós começamos a falar um monte de coisa, um monte de justificativa, mas não queremos abrir o coração. O Zaqueu não, o Zaqueu estava querendo mudar. Ele chega para Jesus e fala: Senhor, deixa eu te falar uma coisa. O texto diz, e eu acho bonito a forma que o texto apresenta aqui, porque ele diz assim: Senhor. Jesus passou a noite na casa dele. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, resolvo fazer. No caso dele, o problema dele é que ele tinha roubado muita gente. Então ele se tornou rico em cima da exploração do mais pobre. E ele tomou uma decisão e diz assim: Senhor, eu vou dar metade do que eu ganhei para os pobres. Olha, eu não quero mais. A metade do que eu ganhei eu vou dar aos pobres. A segunda coisa, ele roubou muito, então ele diz assim: se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Não vem ao caso aqui, porque não é esse o foco que eu estou querendo chamar a atenção de hoje. Eu estou querendo chamar a atenção dessa primeira palavra que ele diz assim: Senhor, eu resolvo. Irmãos, tem algumas coisas na nossa vida que a gente não tem que parar para perguntar o que Deus resolveu, porque a gente já sabe o que foi que Deus resolveu. Tem coisas na nossa vida que nós estamos fazendo errado, e nós sabemos que estamos fazendo errado. Tem coisa na nossa vida que a gente não precisa parar e ficar ajoelhado lá para fazer jejum e perguntar: ó Deus, o que queres que eu faça? A gente já sabe o que é nos arrepender, deixar o mau caminho e nos voltar para o Senhor. Tem prática na nossa casa que nós sabemos que a nossa prática é errada. Não precisa ninguém dizer para pai que pai não pode ficar maltratando o filho. Não precisa filho dizer para pai que ele não pode ficar desonrando os pais. Não precisa dizer para marido que ele precisa amar a esposa com carinho, com dedicação, e vice-versa. Essas coisas nós já sabemos. Além disso, Zaqueu não disse assim: Senhor, eu estou aqui e eu resolvo que os pobres a partir de agora paguem impostos direitinho. Senhor, eu estou aqui e eu resolvo que as pessoas que eu roubei se afastem de mim. Não, ele faz uma resolução a respeito da própria vida. Senhor, eu resolvo. Tem marido orando muito pedindo a mudança da esposa. Querido, se você estiver orando pedindo a mudança da sua esposa, você está começando errado. É preciso você gastar tempo orando, pedindo, resolvendo mudar o teu coração, porque toda mudança da nossa casa começa com a gente, não começa com o outro. Tem esposa orando pedindo a mudança do coração do marido. É preciso que essa mulher aprenda a orar pedindo a mudança do próprio coração. Às vezes nós gastamos um tempo enorme orando pelos nossos filhos, para que os nossos filhos mudem, e a Bíblia diz que vai chegar um tempo que a gente precisa converter os nossos corações aos filhos e os filhos aos pais. Então, qual é a resolução que você toma hoje? Eu quero recomeçar. Lá na minha casa, essa semana vai ser diferente. Senhor, eu resolvo. No caso do Zaqueu, eu reconheço que eu estou errado, eu vou tomar uma decisão a partir de agora, porque a partir de agora eu resolvi dar lugar para o Senhor na minha vida. E aí Jesus olha e fala assim: agora eu vejo salvação nessa casa, porque se tem uma coisa que toca o coração de Deus, são as nossas resoluções. Se tem uma coisa que toca o coração de Deus, é o que nós resolvemos fazer, porque nós estamos diante dele. Jesus foi à casa, Jesus foi ao coração, Jesus foi à família, e agora Zaqueu estava tomando resoluções na vida dele. Qual é a resolução que você toma hoje diante de Jesus? Talvez o Espírito Santo te trouxe aqui hoje e não trouxe aquele tanto de gente que faltou aqui. Talvez você se lembre de alguém que não está aqui, você fala: puxa vida, essa pessoa precisava estar aqui. Não, aquela pessoa não precisava estar aqui, quem precisava estar aqui era eu e você. Era para nós que Jesus tinha preparado esse alimento. Era para a gente poder pegar esse alimento
Entender quem é Jesus e perguntar: eu quero? Ouvir a proposta de Jesus e dizer: eu recebo com alegria ou não? E mediante a proposta de Jesus, perguntar: qual é a resolução que eu tenho que tomar na minha vida hoje? Um dia o Bira resolveu, um dia a Lúcia resolveu. E por que eles resolveram, irmãos? Eu conheço a vida do Bira e da Lúcia, tem tanta coisa para mudar. Está feia ainda, viu, Bira e Lúcia? Está feia ainda, muita coisa para mudar. E tu não imagina lá em casa, porque de vocês que eu consigo ver só um pouco, tem muito, imagina na minha vida. A minha vida tem coisa beça ainda para mudar. Tem hora que eu olho no espelho e fico pensando: meu Deus, se eu fosse tu, eu já tinha desistido de mim. Tem muita coisa para mudar na vida de todos nós, mas eu sei, e vocês sabem, quantas coisas já mudaram. Eu sei, e vocês sabem, quantas coisas já foram transformadas. E vocês sabem quantas coisas já foram transformadas nas vidas de outras pessoas, porque um dia vocês resolveram mudar. Talvez alguém que olhasse para a vida do Bira há 25 anos atrás diria assim: esse não tem jeito. Talvez você olhe para a tua casa hoje e diga: cara, não tem jeito. Talvez aquelas pessoas que olharam aquele homem ridículo em cima daquela árvore, na hora que Jesus chamou e foi para casa com eles, e bateu um ciúme neles, e eles disseram assim: não tem lógica, o cara vai para a casa de um pecador desse? E aí o texto termina Jesus dizendo assim: que eu vim para buscar e salvar o perdido. É quando a gente acha que não tem mais jeito, é quando a gente acha que não tem mais condição, é quando a gente olha e diz assim: na minha casa não tem mais jeito, e a gente para poder se render aos pés de Jesus e dizer: Senhor, começa na minha vida a mudança que o Senhor quer fazer, e eu vou começar lá em casa parando de gritar, e eu vou começar lá em casa parando de falar mal do outro, e eu vou começar lá em casa amando meu filho, e eu vou começar lá em casa amando minha mulher, e eu vou começar lá em casa sendo mais paciente com o outro, e eu vou começar lá em casa passando mais tempo diante do Senhor, falando com o Senhor a respeito do meu cônjuge, do que falando do meu cônjuge a respeito dele. Eu vou aprender a orar mais e falar menos. Eu tenho coisas que precisam ser modificadas na minha vida, por isso, Senhor, a partir de hoje eu resolvo. O que você resolve? Se você resolve alguma coisa, querido, porque Jesus está presente na tua vida, você sabe que Jesus pode fazer coisas tremendas, se nós tomarmos a decisão de dizer: Senhor, porque o Senhor está presente, eu resolvo.